venha o teu reino e seja feita a tua vontade, que venha a tua palavra, que venha o teu poder, que venha a tua glória, as tuas manifestações, que o teu nome seja exaltado. Como um cano que nas duas pontas é cortado, eu me coloco nas tuas mãos, que não seja eu, mas o teu Espírito através de mim a trazer a tua palavra acesa, viva e revelada, e que tudo seja para a glória da tua majestade, pois sem ti nada posso fazer. Assim eu oro agradecido e confiado em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 17, diz assim: Disse Jesus: Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem as minhas palavras, também guardarão a vossa. Glória a Deus. Aleluia. Presta bem atenção, meu irmão, minha irmã. Quando a Bíblia fala em mundo, não está falando de terra, de planta, de animais. Mundo é um sistema que está nas mãos do maligno. Aí diz Jesus: se vós fosseis do mundo, ou seja, se vocês fossem desse sistema, esse mundo de mentira, de prostituição, de adultérios, de falcatrua, de roubo, de furtos, esse mundo aí que jaz no maligno, amaria vocês. Mas como vocês não são desse mundo, lhe dizendo para os discípulos, esse mundo vos aborrece, mas sabeis que antes aborreceu a mim. Aí eu te digo, você que está ouvindo essa mensagem, você que veio este lugar, você que recebeu essa palavra, para ser de Jesus, não pode ter nada desse mundo, agora você já entendeu o que é mundo, na nossa vida. Não pode ter. Na nossa vida não pode ter mentira, lascívia, idolatria, prostituições, dissensões, facções, heresias, adultérios, prostituições, inimizade, intrigas, porfias e coisas semelhantes a essa que estão no mundo e que são do mundo. Essas coisas não podem fazer parte da nossa vida, porque quem serve a Jesus pertence a um outro reino, não ao reino deste mundo. Hoje nós vemos pessoas que não é brincadeira não. Para você diferenciar ela de uma pessoa que está lá no mundo, se dizendo ela no reino de Deus, olha, a coisa mais rara que tem, é praticamente impossível. Tu vê pelas atitudes, porque Jesus disse, mas João 7,24, você ouve muito esse versículo aqui, porque muitas pessoas, por não saber explicar o que falam, querem encerrar uma conversa dizendo que você não pode julgar. Mateus 7 ele fala que tu, antes de querer tirar o argueiro que está no olho do teu irmão, tira a trave que está no teu. Mas o mesmo Jesus diz em João 7,24, não julgueis por aparência, mas julgai pela reta justiça. Pela reta justiça você tem que pegar o que a pessoa está praticando e trazer para a palavra de Jesus, não para o que você acha, mas para o que a Bíblia diz. Isso é que é julgar pela reta justiça. Aí você vai poder mostrar para a pessoa, olha, está errado isso aí, Jesus reprova isso aí, sai fora desse caminho, porque é a reta justiça que está dizendo, não é só eu que acho. Então Jesus falou que pelos frutos conheceremos a árvore. Os frutos são o diferencial daqueles que servem a Deus e estão no reino de Deus e daqueles que estão no mundo servindo ao inimigo das nossas almas, a Satanás. Tem gente que às vezes entra em contato comigo dizendo que o diabo está perseguindo, que o diabo está atormentando, que o diabo está sufocando, que está passando isso, que está passando aquilo. Eu falo, meu Deus, mas a Bíblia diz lá em 1 João escreve dizendo que quem é de Deus, o maligno não toca. Então se tem alguma coisa do maligno ainda prevalecendo na tua vida, se ele ainda encontra uma maneira de tocar em você, afligir você, por doença em você, incomodar você, te perturbar durante a noite, se ele consegue tocar em você, é porque você ainda não é de Jesus. Então quem é de Jesus, o maligno não toca. Mas quem não é de Jesus, o maligno vem para roubar, matar, destruir, ele toca, ele anda junto, ele destrói. Tem muitas pessoas que dizem assim, estando no mundo, mas eu não estou vendo nada de diabo na minha frente, é porque tu não olhou para o teu lado. Há casos que o diabo está andando do lado com a pessoa, já faz
mentira. Tem gente que tem prazer em viver na mentira. O adultério, tem pessoas que amam o adultério, a fornicação, a prostituição, e isso está ligado ao reino das trevas. Então Jesus disse, se o mundo vos aborrece, sabei primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Como é que nós vamos aborrecer o mundo? Falando para o mundo aquilo que é totalmente contrário às práticas deles. Se o mundo diz que você de vez em quando é bom contar uma mentirinha, porque não é assim não, isso não faz mal não, aí você vai dizer não, Jesus é o pai da verdade, aquele que mente é do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Se o mundo diz lá fora que cada um serve a Deus da sua maneira, eu também tenho Deus no meu coração, por que só você que vai ser salvo e eu que não você? Aí você vai dizer, a Bíblia mostra que Jesus nos deixou regras, mandamentos. Não existe a minha maneira nem a tua maneira de servir a Jesus. A servir a Cristo é através das próprias palavras que Ele deixou. Mateus 28, 20, Ele reúne os discípulos e diz, ensina eles, o povo, a guardar as palavras que eu vos tenho dito. Ele não disse para os discípulos ensinar para o povo o que eles achavam que tinha que falar, mas ensinar para o povo a guardar as palavras que Ele tinha dito. Então ninguém serve a Deus pela sua maneira. Servimos a Deus pelo que Ele mesmo deixou dito, pelo que Ele mesmo deixou escrito. Ninguém vai desfazer as obras de Satanás com aquilo que acha, ou pelo seu intelecto. As obras do diabo só são desfeitas pelo poder da palavra de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus diz assim, eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. O inimigo tem força, mas todo o poder pertence a Jesus. Todo o poder está com Jesus. Amém. E o poder de Jesus destrói as obras do diabo, porque a força do diabo não pode impedir que o poder de Jesus atue. Se tem uma enfermidade aí na tua vida que foi posta pelo inimigo, ela sai agora em nome de Jesus, porque ela não pode resistir ao poder de Jesus. Amém. Ela não pode resistir ao que Jesus fez na tua vida. Ela não pode resistir quando a palavra de Deus entra no negócio. A Bíblia mostra que Jesus, ele entra com a palavra dele para desfazer as obras do diabo e pôr a pessoa em liberdade. Libertação aos cativos. Libertar os cativos e oprimidos, é a unção de Isaías 61. Ele me ungiu para pregar libertação, pôr em liberdade os cativos e oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, você que é homem de Deus, que é mulher de Deus, você que está ouvindo essa mensagem, você que ainda não serve a Jesus Cristo, para sair do mundo, para sair das garras do inimigo, tem que romper radicalmente com tudo que pertence a Ele. Nós somos analisados e examinados todo momento pelo Espírito Santo de Deus. E nós somos analisados e examinados todo momento pelo inimigo da nossa alma. O diabo fica esperando que a gente venha praticar uma coisinha de acordo com a vontade dele, para através daquela coisinha ele pegar e ir na presença de Deus e dizer, aquilo ali pertence a mim. Aquilo que ela está fazendo, que ele está fazendo, pertence ao meu reino. Como é que ele diz que te serve? Como é que ela diz que te serve? Praticando o que é da minha vontade. Pois a Bíblia diz que aquele a quem tu serve, torna-se Senhor sobre a tua vida. Então, para que você tenha uma vida edificada, uma vida fora desse mundo, uma vida que você ame a palavra, guarde a palavra, tenha o Espírito de Deus, Romanos 3,16, testificando com o teu espírito que você é servo, que você é serva de Deus, tem que romper com o mundo. Não se pode agradar a Deus e a Mamon, não se pode agradar a Deus e as riquezas, não se pode agradar a Deus e Satanás, ou você está no um, ou você está no outro, não existe meio termo, não existe muro. Isso é uma coisa que muita gente não gosta de ouvir. Não, porque eu não sou crente não, eu não vou na igreja, eu não sou crente não falo nada de ninguém, não sou crente não, mas eu também não sou do mundo não pratico as mentiras, coisas do mundo não, ou seja, existe um muro na cabeça dela, dele, ele acha que está nesse muro. Jesus não vem chamar quem está em muro, como se vestisse um muro. Jesus só vem arrebatar quem está no seu reino. Ele vem buscar os seus. Então qual é a diferença de achar que está no muro ou no reino das trevas?
se quando Jesus voltar ele só arrebata quem está no reino dele, guardando, praticando, vivendo e amando a palavra dele. Pedro, Tiago, João, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Tiago decapitado, João decapitado, Pedro crucificado, já disse, de cabeça para baixo, Estevão apedrejado. Esses homens que passaram tudo isso, eles passaram tudo isso por quê? Porque radicalmente eles tinham rompido com o mundo. A Bíblia fala lá em Atos 7, 8, que quando Estevão abriu a boca para falar, dar um discurso, na presença daquele sinédrio, aqueles homens todos reunidos lá, naquela reunião, naquelas assembleias que eles faziam, levaram Estevão. A Bíblia fala que quando olhavam para Estevão, o seu rosto estava transfigurado no rosto de um anjo. Olha só. Apedrejaram Estevão porque ele era do mundo ou porque o que ele pregava era contrário ao mundo? Igreja, entre aspas, né? Bota aspas aí. Igreja que não se preocupa em levar o povo para as coisas de Deus e que lá dentro se pratica as coisas do mundo, esses são os lugares que Satanás está reinando e são os lugares que o diabo está tomando os púlpitos e os microfones para falar, para levar o povo a praticar justamente aquilo que é de acordo com a vontade dele. A Bíblia fala que Pedro abriu a boca e quase 3.000 almas se converteram. Pedro abriu a boca falando coisas do mundo, falando coisas do reino de Deus. Em Atos 12 ele foi parar na cadeia. Foi parar na cadeia por causa do mundo ou por causa das coisas de Deus? Em Atos 16, Paulo e Silas também foram parar na cadeia. Parar na cadeia porque amavam o mundo e falavam coisas do mundo ou porque falavam coisas contrárias a eles? Meu querido, o servo de Deus, a mulher de Deus, o homem de Deus é odiado pelo mundo. Ódio pertence ao mundo. Ódio não pertence ao reino de Deus. São odiados pelo mundo, são aborrecidos pelo mundo. O mundo vos odeia, disse Jesus, mas saber que antes odiaram a mim. Se fizeram isso com lenho seco, se referindo a ele, imagina conosco lenho verde. Imagina conosco. Se disseram que Jesus expulsava demônio pelo maioral dos demônios, chamaram Jesus de endemoniado. Imagino que não vão dizer de mim, de você, que repetimos nas redes sociais, aqui na igreja, na rua onde estamos, repetimos para o povo o que Jesus mandou dizer. E isso tem aborrecido um montão de gente que não quer viver pelo que Jesus mandou dizer e acha que pode viver com um pezinho no reino de Deus, como se fosse possível, e um outro pezinho no mundo. Conversa fiada. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Ou tu rompe radicalmente com as coisas do mundo e com o amor dele, com a prática dele, com tudo que o mundo ama, que o mundo ama tudo aquilo que aborrece a Deus. Por isso todas as coisas que estão no mundo são abominações diante dos olhos de Deus. O mundo, Deus abomina as práticas das coisas do mundo. Deus ama aquele que guarda a sua palavra, como ele diz em João 14, 21, os que guardam os meus mandamentos, que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e eu amarei, e além de amar vai se manifestar essa pessoa que guarda os mandamentos. Então olha o que o Espírito Santo te trouxe aqui, te colocou hoje aí, para você receber de Deus o que Deus quer te dar, para que Deus invista na tua vida como Ele quer investir. Você tem que tomar uma decisão na tua vida, tem que romper radicalmente com o mundo, romper com as práticas, romper com os prazeres, com tudo que está no mundo. Rompe! E hoje uma coisa que está faltando muito a homens e mulheres de Deus nos dias de hoje: coragem. Não é coragem para afrontar os outros, não é coragem para isso e para aquilo, é coragem para ter uma personalidade espiritual de firmeza, chegar na cara do amigo, da amiga, do pai, da mãe, do colega, do vizinho, do irmão da igreja, mesmo se falar alguma coisa contrária ao que Jesus disse, ó, está errado, não concordo contigo não, está errado. Jesus disse isso aqui, ó, fique somente com o que Jesus disse e deixe os outros ficar com o que outros estão falando. Não siga a palavra de pastor, siga a palavra do bom pastor, que é o Senhor Jesus. Porque quantos intitulados pastores por aí estão falando um monte de besteira? Vai para a Bíblia e compara se a pessoa está falando de acordo com o que Jesus disse. Quem é do mundo e vive no mundo, quando está dentro de um templo, continua mesmo dentro do templo praticando as coisas do mundo, buscando as coisas do mundo, desejando as coisas do mundo e com a
de quem não conhece. Deus não vai falar com quem está ocupado, aonde a tua cabeça está te levando quando você está dentro do templo. Se a tua cabeça dentro do templo ainda te leva às coisas do mundo, é porque o mundo ainda não saiu da tua cabeça e, consequentemente, os ideais dele ainda estão dentro de você. Crise existe para o mundo, no reino de Deus não tem crise. Se for preciso, ele manda anjos trazer comida do céu. Ele já fez isso no passado. E Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Ele não muda. Crise é para o mundo. Falta de água, de comida, é para o mundo. Para o reino de Deus não. Porque lá no deserto não tinha água. Ele mandou Moisés ordenar a rocha que desse água. Moisés fez a besteira de ferir com o cajado, mas para ele honrar a palavra pensando no povo, ele fez ainda assim sair água da rocha. Não tinha o que comer lá no mundo. Ele fez um vento soprar e trouxe codorniz, e a Bíblia diz que eles comeram carne no deserto, os filhos de Israel, até sair pelo nariz. Não tinha padaria lá no deserto, mas no reino de Deus não falta pão. O próprio Jesus disse que é o pão vivo que desceu do céu. Ele fez o maná descer, e o maná tinha gosto de quê? Bolo de mel, cor branca e gosto de bolo de mel. Você imagina o paladar que devia ter aquele maná, preparado pelo próprio Deus? Deus continua o mesmo. Quem mudou é o ser humano. Quando as coisas dão errada na tua vida, não foi porque Deus mudou, não quis operar, foi porque você que mudou e se desviou do que Deus te mandou fazer e ficar. Se desviam do que Deus manda, depois querem perguntar a Deus o que Deus de errado. Deu de errado porque Deus não entra em plano feito por mãos humanas. Não é Deus que te segue, é você que tem que seguir a Deus. As pessoas traçam os seus planos e querem que Deus entre nele. Deus não entra em plano feito por mãos humanas. Peça que o Senhor trace um plano e te inclua nele. Reino de Deus é totalmente oposto ao reino do mundo, ao mundo que jaz no maligno. Se você está no reino de Deus, as tuas práticas, o teu jeito de agir, de se vestir, de falar, de andar, de proceder, tem que ser totalmente diferente do que aqueles que estão no reino das trevas. Tem que ser totalmente diferente. Podem te olhar no meio de uma multidão, mas se você está no reino de Deus, vamos dizer, aquele ali, ó. Aquele ali qual? Milhares de pessoas, aquele ali, ó. Aquele ali é diferente. Tinha uma multidão apertando Jesus. Lembra da passagem da mulher do fluxo de sangue? Uma multidão, até pessoas consideradas crentes também estavam junto ali, apertando, empurrando. Ele estava indo na casa de Jairo, ressuscitar a filha de Jairo. A mulher do fluxo de sangue disse: se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. Ela se despojou de toda a sua bagagem do mundo. Ela desconsiderou tudo que os médicos disseram e comeram o dinheiro dela. Ela foi até Jesus e tocou. Quando ela tocou, o mestre parou, olhou para trás e disse: alguém me tocou. Aí lá vai um: mestre, como saberemos quem te tocou, Senhor? A multidão te aperta e tu pergunta: quem me tocou? E a mulher trêmula se apresentou e falou para Jesus: fui eu, Senhor. Filha, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Mas Jesus disse que alguém tinha tocado nele diferente. Quem está no reino de Deus faz a diferença. Nunca se apresente no reino de Deus como melhor. Se apresente no reino de Deus como diferente. Melhor é Jesus, melhor é o Pai, melhor é o Espírito Santo. Não nos apresentamos como melhores, apresentamos-nos como diferente. Bom é Deus. Chamaram Jesus de bom. Por que me chama de bom? Bom é um só, que é o Pai. Não almejamos ser os melhores, almejamos continuar a ser diferente e fazendo a diferença. Deus não conta com quem se acha maior. Deus não conta com quem faz as faculdades, as teologias dessa terra, né? A teologia deveria ser estudo de Deus, mas do jeito que as coisas estão aí, eles estão estudando as coisas da terra, porque o que eles chamam de teologia se encontra no reino de Satanás. Mas o reino de Deus tem a teologia, que são os mandamentos do Senhor Jesus. Aí sim você pode dizer que está estudando aquilo que vem de Deus, quando você anda pelas palavras que saíram da boca de Jesus. No reino de Deus não tem crise, no reino de Deus não tem falta de nada. No reino de Deus, quando você recebe um título, tu recebe a unção do título. Lá fora no reino do mundo, está um dando título para o outro, de tudo que é jeito. Gideão, quando o anjo do Senhor
capítulo 6, quando se manifesta ele, diz o que para ele? Varão valoroso, Senhor, como é que eu vou livrar minha casa? Como é que eu vou livrar Israel? Se eu sou menor, na casa, minha tribo é menor em Israel, né? Eu sou menor na casa do meu pai. Aí Deus chama ele de varão valoroso. Varão valoroso, ele se apresentou como menor. Quem se apresenta como maior é desprezado por Deus. Deus só exalta e só conta com quem se apresenta como menor. Então, não queremos ser melhor do que ninguém. Olha o que João Batista disse: importa que ele cresça e eu diminua. O que você está ouvindo aqui é totalmente diferente daquilo que eles pensam e chamam de evangelho lá fora. Apesar porque, como diz Paulo em Gálatas 5, está cheio de evangelhos por aí, está escrito lá, mas são evangelhos anátemas, malditos. O evangelho de Jesus diz para mim e para você, está aqui, ó: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Deixa o mundo odiar, deixa o mundo aborrecer, fiquemos com a palavra de Jesus, com a glória que há no poder da palavra dele, e no final, na hora do arrebatamento, você vai ver a diferença entre o joio e entre o trigo, a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, a diferença entre aqueles que pensavam que estavam numa igreja evangélica e aqueles que realmente, além de estar numa igreja evangélica, estão no reino de Deus. Que o Espírito Santo nos abençoe com essa palavra. A Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer. Amém?